O que é esquizofrenia? A esquizofrenia é um dos transtornos mais conhecidos e hoje ela afeta 1% de toda a população mundial. Esse transtorno interfere intensamente no modo de como a pessoa pensa, age e se comporta socialmente. A pessoa com esse transtorno, ela tem muita dificuldade em diferenciar o que é realidade do que é imaginação. Então ela ouve vozes, ela tem medo, às vezes ela tem medo de tomar banho porque ela acha que alguém vai matar ela, ou que ela vai morrer. Mesmo que algum parente ou médico falando que não tem nada, que não tá ouvindo nada, que é só ela que tá escutando, para ela essa realidade é muito verdadeira. Então elas têm muita dificuldade em diferenciar o que é real do que é imaginário. Dados históricos e atuais. Antigamente, a pessoa com esquizofrenia era considerada louca, então ela era mandada para hospício, não se tinha conhecimento dessa doença ainda. Ela ficou conhecida como demência precoce pelo psiquiatra alemão Emil Kraepelin. Já no século XX, o psiquiatra suíço Eugen Bleuler, ele achava essa definição demência precoce muito inadequada. Então, ele achou melhor colocar o nome de esquizofrenia, que significa mente desassociada ou mente fragmentada. Segundo os estudos realizados e dados da Organização Mundial da Saúde, essa doença ela atinge homens e mulheres ainda no início da vida adulta. Os homens geralmente a partir dos 20 anos e as mulheres entre 20 e 30 anos. A esquizofrenia ela é considerada a terceira doença para a péssima qualidade de vida de pessoas entre 15 e 45 anos. E o perigo dela na adolescência é que geralmente ela é confundida como crise existencial. Tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia paranoica é caracterizada pela fala e a falta de emoção e pode apresentar delírios e alucinações. Esquizofrenia hebifrênica é percebido o comportamento mais infantil, respostas e emoções inadequadas. Esquizofrenia catatônica é um tipo mais raro, um etupor ou agitação com perda de contato com a realidade, pode envolver episódios de violências e alucinações vividas. Esquizofrenia residual é um quadro mais tardio, em que os sintomas chamamos de negativos, passam a ser mais proeminentes. Nesses casos de delírios e alucinações que fazem parte dos sintomas positivos. Esquizofrenia simples pode apresentar transtornos de personalidades, levando ao isolamento. Esquizofrenia indiferenciada apresentam sintomas que variam desde as alucinações e ilusões, com comportamento antissocial. Causas da esquizofrenia e fatores de risco. Como muitos transtornos mentais, as causas específicas da esquizofrenia ainda são muito incertas. Porém, pesquisas feitas ao longo dos anos concluíram que a genética e fatores ambientais contribuem cada uma com 50% do surgimento da esquizofrenia. Na genética, o que se sabe é que a esquizofrenia está ligada a alterações bioquímicas do cérebro. A hereditariedade também é um fator de alerta. Parentes de primeiro grau de um esquizofrênico têm maior chance de desenvolver a doença do que pessoas em geral. A maneira de como o ambiente pode provocar esses transtornos mentais são um pouco mais delicados de se analisar.
Relacionando os períodos de desenvolvimento cerebral de uma pessoa à esquizofrenia, conseguiram determinar alguns fatores ambientais de risco. O primeiro, a gravidez indesejada, desnutrição materna e depressão durante a gravidez. Os principais sintomas de uma pessoa com esquizofrenia são ver e ouvir coisas onde não existe, sentimento de estar sendo o tempo todo vigiado, sentir profunda indiferença diante de situações importantes, queda drástica tanto nos estudos quanto no trabalho, mudanças visíveis na higiene e na aparência pessoal, isolamento social e comportamento que parecem estranhos e inapropriados em situações sociais. Agora iremos falar sobre os sintomas negativos da esquizofrenia. Esse tipo de sintoma, ele ocorre geralmente já na fase crônica da doença, ou seja, ele é exemplificado pela falta de demonstração de comportamentos e emoções e afetos que são considerados normais. Para o esquizofrênico, ele já não sente muito prazer na vida do cotidiano, ou seja, por exemplo, tomar uma simples xícara de café, que para muitos já é prazeroso, para ele já não é tão satisfatório. O esquizofrênico, ele tem uma dificuldade muito grande de iniciar e dar continuidade a uma atividade. Não porque ele não consegue, não porque ele é preguiçoso, e sim que ele opta pela maneira mais fácil, mais rápido e que demande menos tempo para ele. Porque quanto menos ele ficar alojado em um ambiente que não está sendo bem acolhido, que ele não está se sentindo bem, para ele melhor, porque ele é uma pessoa, como já foi visto, que ele não gosta de muita interação social. A compreensão, a fala, o pensamento e a comunicação começam a perder uma lógica quando ditas pelo esquizofrênico. Nesses casos, para quem convive, é muito importante a tentativa de compreensão para demonstrar apoio e acolhimento. Começam a se surgir também sintomas cognitivos, como alterações no aprendizado, na concentração, na memória, e entre eles também aparecem sintomas neurológicos. E alguns dos sintomas de cunho neurológico estão os tiques faciais, que você começa a ter uma piscadeira mais abrangente, movimentos mais desajeitados ou estabanados, ele tem uma desorientação espacial, ou seja, às vezes ele pode estar dentro da sua própria casa e desconhecer o ambiente. Aí, depois de todos esses dois sintomas mais importantes negativos que já foi falado, que foram os sintomas cognitivos e os sintomas neurológicos, aparecem também os sintomas comportamentais. Dentro dos sintomas comportamentais, devemos tomar um cuidado mais redobrado e requer um pouco de mais de atenção, pois eles são bem repetitivos, e por serem reativos a mudanças, é comum apresentar manias e hábitos repetitivos, como por exemplo de higiene, alimentação, e isso é um tipo muito semelhante com pessoas que contêm o transtorno obsessivo, que é o TOC. Então, qualquer mudança no seu cotidiano pode se tornar o agressivo, e esse tipo é um pouquinho mais raro, porém acontece. E nesse caso, quando eles se tornam agressivos, acontece surto, ataques de fúria, reações impulsivas, ou seja, às vezes acontece sem que ele tenha conhecimento do que de fato está acontecendo ao seu redor. O suicídio ele acontece na fase aguda e crônica da doença, portanto é preciso estar bem atento à recorrência de reclamações por parte do esquizofrênico com relação às vozes, sintomas da doença que ele vem sentindo, pois ele é um indivíduo muito solitário. Ele costuma ter conversas solitárias, risos imotivados. Isso é bem comum, porque acontece de forma involuntária e automática, por conta das vozes que o esquizofrênico escuta. Então, ele começa a dar alguns sinais. Quando o indivíduo começa a ficar sozinho por muito tempo, quando ele começa a ter alterações de comportamento, é necessário estar atento. Agora que possuímos um pouco de conhecimento sobre os sintomas negativos da esquizofrenia, que vem do ponto mais básico, que é a falta de demonstração de afeto, até a tentativa de suicídio, podemos nos fazer a seguinte pergunta: a esquizofrenia tem cura? O tratamento da esquizofrenia acontece após a fase de diagnóstico da doença e geralmente se tem início
após a fase de aceitação do paciente. Como é uma doença que não tem cura, o uso de medicação deve ser feito pelo resto da vida. A medicação que é utilizada são os antipsicóticos, também conhecido como ASG. Esses antipsicóticos agem diretamente na desregulação dos neurônios. Eles bloqueiam a passagem de dopamina para o sistema nervoso central. Existem dois tipos de antipsicóticos: os típicos ou convencionais, como são conhecidos. Eles inibem somente sintomas positivos da doença, como as alucinações e as confusões mentais. E temos também os antipsicóticos da nova geração, que inibem tanto sintomas positivos quanto os negativos. Só que essa medicação traz efeitos colaterais muito grandes, como o aumento significativo de peso, boca seca, sempre acontecem náuseas, e sem falar que pode predispor uma nova doença, como o diabetes de tipo 2. Por isso, quem faz o uso dessa medicação tem que estar sempre em dias com sua nutrição. Existe uma infinidade de antipsicóticos, mas a que mais é utilizada é a clozapina, porque ela inibe diretamente a vontade de cometer suicídio, fazendo que tanto a rede de saúde quanto os familiares tende a optar por essa medicação. Outra fase bem importante do tratamento da esquizofrenia é o acompanhamento com o psicólogo, tanto individual quanto familiar, porque a fase de aceitação do diagnóstico é muito complicada. Quem faz o uso correto da medicação, juntamente com a terapia e a aceitação da doença, tem uma vida normal, sem qualquer restrição. Falar sozinho, viver isolado, comportamento estranho, ouvir vozes que ninguém mais ouve, achar que está sendo perseguido, vigiado por alguém, ter um chip no cérebro. Você conhece alguém assim? A esquizofrenia é uma doença mental, marcada por surtos, onde a realidade é substituída por delírios e alucinações. 1% da população mundial é afetada, ou seja, cerca de 2 milhões de brasileiros. As causas? Genética, fator ambiental, drogas, traumas, perdas. Fique atento aos sinais e procure um CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, e procure também um psiquiatra. Você já ouviu falar na AME? Não? A AME é uma associação voltada para os familiares de pessoas com esquizofrenia. Lá você vai encontrar informação, orientação e muito apoio. Não só de pessoas que convivem com a doença, mas também de psicólogos. A própria presidente é mãe de um jovem adulto com esquizofrenia. Sem fins lucrativos, a AME, Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, nasceu para abraçar as famílias que hoje sofrem com a falta de informação e esclarecimento. Você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Quanto mais cedo você pedir ajuda e obter o diagnóstico, melhores serão os resultados. Eu sou a Laura Proença e também faço parte da AME. Faça parte você também. Esquizofrenia. Sim, é possível conviver.